Primeiramente, queremos agradecer a presença de todos e o convite ao Grupo GERS, né, em nome aí da professora Kalina, que nos acompanhou também durante essa apresentação na disciplina de bovinocultura de leite, e daí ela nos propôs que a gente compartilhasse também esse momento com vocês, né, debatendo esse tema tão importante e atual, que implica diretamente na nossa atuação como futuros médicos veterinários ou tecnistas e os profissionais aqui presentes, né. Então, hoje a gente vai conversar sobre o bem-estar animal na mitigação da resistência antimicrobiana, considerando o contexto na bovinocultura de leite. Então, para entender como que o bem-estar ele está associado à resistência antimicrobiana, a gente vai partir do princípio que se dá o desenvolvimento dessa resistência, que é através do uso dos antimicrobianos. Então, vamos relembrar o que são os antimicrobianos. Nada mais é do que substâncias que são utilizadas visando eliminar ou inibir o crescimento dos micro-organismos em geral, sejam eles bactérias, fungos e assim por diante. E o grupo de medicamento mais difundido dentro dos antimicrobianos, né, são os antibióticos, que eles são largamente empregados, mais especificamente para tratar doenças que são causadas por bactérias. Portanto, ao serem utilizados, eles podem exercer sua função tanto de bactericida, eliminando essas bactérias, como bacteriostático, inibindo seu crescimento. E com o surgimento dos antimicrobianos em 1930, isso foi tido como um marco revolucionário dentro da medicina, porque proporcionou a introdução dos primeiros antibióticos, que são medicamentos essenciais e eficazes no tratamento das doenças infecciosas, né, tanto na saúde humana como na saúde animal, e dentre eles, os antibióticos, um dos marcos foi o surgimento da penicilina, que foi um dos primeiros antibióticos surgidos na época, né, e que até hoje ela vem sendo utilizada nos dias atuais. Só que, além da utilização dos antibióticos como intuito preventivo, como terapêutico, em 1950 eles passaram a ser utilizados como promotores de crescimento, que foi observado ao se adicionar doses subterapêuticas desses antibióticos na ração dos animais, ou seja, doses menores do que as utilizadas para o tratamento das doenças. Então, ao se adicionar essas doses subterapêuticas na ração dos animais, observou-se que o seu desempenho produtivo melhorava muito, e isso foi bastante expresso e utilizado principalmente na avicultura e na suinocultura, naquela época, o que posteriormente foi se difundindo dentro da bovinocultura, onde passaram a ser utilizados os ionóforos, que são um grupo de antibióticos, né, que são utilizados na bovinocultura para melhorar o desempenho dos animais. E o uso desses ionóforos, ele melhora o desempenho do animal por conta que eles alteram as características da fermentação ruminal, ou seja, eles mudam a proporção dos ácidos graxos voláteis produzidos durante a fermentação ruminal, aumentando a concentração de propionato e reduzindo a de acetato e butirato, né? E isso promove uma maior eficiência no metabolismo energético, por conta que o propionato, ele é um dos principais precursores de glicose para os ruminantes, né? E dessa forma, com o uso dos ionóforos, a concentração desse propionato, ele aumenta, consequentemente, disponibilizando mais glicose para os animais. E isso faz com que o desempenho deles melhore, por conta de haver uma maior retenção de energia durante a fermentação ruminal. E com isso, o animal ele melhora a sua conversão alimentar e, consequentemente, o seu ganho de peso. Mas, com esse largo uso dos antimicrobianos, dessas três finalidades, né, como uso terapêutico, preventivo e como promotor de crescimento, ao longo dos anos, proporcionou a limitação do uso desses medicamentos, porque foi havendo o desenvolvimento da resistência antimicrobiana, principalmente pelo uso inadequado e indiscriminado, né, como forma terapêutica e preventiva, mas também como fator influenciável o uso deles como promotor de crescimento, visto que são administradas baixas doses, né, e isso faz com que, ao longo do tempo, os micro-organismos, eles desenvolvam essa resistência gradativamente por conta dessas baixas doses, e isso vai reduzindo cada vez mais a eficácia e a segurança desses antimicrobianos.
Então, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela traz alguns fatos relacionados a essa resistência antimicrobiana, né? Onde um deles é que cerca de 700 mil mortes ocorrem por ano relacionadas a infecções resistentes a esses antimicrobianos, onde em 2010 houve um consumo total de mais de 63 mil toneladas de antimicrobianos, sendo que os bovinos e os suínos eles são os maiores usuários desses tipos de medicamento, havendo 27 classes de antimicrobianos que são utilizados em animais, né? E deve-se considerar a questão da contaminação ambiental e de cadeia alimentar que ocorre com o uso desses antimicrobianos, pois cerca de 80% dos antibióticos que são administrados aos animais, né, eles são excretados no ambiente não metabolizados. Então, isso faz com que ocorra essa contaminação ambiental, além de que eles são utilizados também na aquicultura, né, sendo administrados aos peixes, e eles são excretados na água, portanto, isso causa contaminação das fontes de água, né? E uma das falhas dessa questão da resistência antimicrobiana é a falta de vigilância e de fiscalização quanto ao uso desses antimicrobianos dentro da pecuária. Apenas 42 países, eles possuem um sistema de coleta de dados que quantifica, né, o uso desses antimicrobianos na pecuária, que fornece uma maior informação a respeito de como que está sendo utilizados esses antimicrobianos e como que aquele país ele pode adotar estratégias para prevenir o desenvolvimento dessa resistência. Então, há uma estimativa que até 2030, cerca de mais de 105 mil toneladas de antimicrobianos sejam utilizados na pecuária. Então, basicamente, a utilização dos antimicrobianos, né, é feita com 3 objetivos, com o objetivo terapêutico para tratar determinada doença que acometa um animal, ou de forma preventiva, por exemplo, quando se quer prevenir, reduzir a disseminação de algum agravo pelo rebanho, né, e também como aditivo alimentar para promover o crescimento e melhor desempenho desses animais. Um exemplo que a gente pode trazer aqui na questão do âmbito da bovinocultura de leite é a mastite, né, visto que os antibióticos eles são utilizados na mastite tanto com finalidade terapêutica como preventiva. E falando especificamente dos aditivos alimentares, o MAPA, em 2018, ele lançou uma portaria, número 171, de 13 de dezembro, que proibiu alguns antimicrobianos, né, para serem utilizados como aditivo alimentar, que são a tilosina, a lincomicina, a virginiamicina, bacitracina e tiamulina. Ele proibiu esses antimicrobianos porque também são utilizados na medicina humana. Então, se caso forem utilizados como aditivo alimentar, isso acelera ainda mais o desenvolvimento da resistência antimicrobiana entre a medicina veterinária e a medicina humana. Portanto, ele proibiu apenas esses antimicrobianos. E a resistência antimicrobiana ela é considerada uma ameaça global à saúde humana e animal. Não é uma questão que depende apenas da medicina humana ou da medicina veterinária. É uma ação em conjunto, porque é um fator que prejudica a segurança alimentar e o desenvolvimento agropecuário. Portanto, a Organização Mundial de Saúde, ela traz o conceito da resistência antimicrobiana, que nada mais é do que a capacidade de um micro-organismo impedir a atuação de um antimicrobiano. Ou seja, ao longo do tempo, devido a essa pressão de adaptação que os micro-organismos sofrem para poder escapar dos antimicrobianos, eles tentam buscar estratégias de sobreviver aos efeitos desses medicamentos, né? E essas estratégias, essa adaptação, ela vai passando de micro-organismo a micro-organismo. E isso vai disseminando a resistência antimicrobiana. Aqui podemos ver um exemplo, né, na figura 1, onde há uma população de bactérias vivas. Essas bactérias elas são sensíveis a um determinado antibiótico, e ao ser utilizado esse antibiótico, todas são eliminadas. Já no exemplo 2, existe uma população de bactérias tanto sensíveis, havendo a presença de bactérias resistentes, né, que com a utilização dos antibióticos, essas bactérias sensíveis, elas são eliminadas por completo, enquanto as bactérias resistentes, elas persistem, apesar da ação do antibiótico, o que faz com que ela adote estratégias, né, para poder sobreviver
ao uso desses antibióticos, e com a sua proliferação, elas vão transferindo essa característica de resistência uma à outra. E ao desenvolvimento dessa resistência se dá por conta do uso inadequado e indiscriminado desses medicamentos, trazendo para a nossa realidade, né? Muitas vezes o produtor, ele tem em casa disponível os antibióticos, e qualquer agravo que acometa os seus animais, eles a instituem por si próprio a terapia antimicrobiana, sem até mesmo consultar um profissional, e isso sim é um fator que influencia no desenvolvimento da resistência, tanto também quando ele utiliza o mesmo antibiótico sempre, quando não atende o tempo de tratamento adequado, assim como não utiliza a dose recomendada, né? E também deve-se considerar a questão de atender o período de carência daquele medicamento, principalmente quando se pensa na bovinocultura de leite, né? Visto que, caso ele não atenda esse período de carência, né, que é o tempo em que os resíduos desses antimicrobianos, eles estão no leite, né? Então, para esse leite ser comercializado, destinado ao consumo humano, ele deve atender, sim, o período de carência para que não haja essa transmissão, né, de resíduos de antimicrobianos ao consumidor. Portanto, são fatores que aceleram o desenvolvimento da resistência, né, caso o produtor ele não consulte um profissional para melhores orientações. Então, essa resistência ela pode ser transferida tanto de forma direta como indireta, através das bactérias resistentes, né, onde a resistência ela não está apenas relacionada àquele antibiótico que ele está utilizando, né? Por exemplo, tem um certo agravo acometendo o rebanho do produtor e ele está utilizando o antibiótico ciprofloxacino. À medida que ele vai utilizando sempre esse antibiótico, pode sim desenvolver a resistência a ele, né? Mas também essa resistência ela pode se estender à classe a qual o ciprofloxacino pertence, né? Portanto, os micro-organismos eles podem se desenvolver e se tornar resistente tanto ao ciprofloxacino como às fluoroquinolonas em geral, que é a classe a qual o ciprofloxacino pertence. Esse é um exemplo de como essa resistência pode se estender, né? E com isso, os tratamentos vão se tornando cada vez ineficientes, aumentando a morbidade e a mortalidade dos animais. Doenças que antes eram rapidamente tratadas de forma fácil, agora se tornam mais demoradas e mais complicadas, e isso aumenta mais ainda a chance, né, de mortalidade. E a tendência é que as infecções resistentes aos antimicrobianos, elas superem o câncer em até 2050, havendo uma estimativa de que haja 10 milhões de óbitos humanos por ano, com um prejuízo de redução de 2 a 3,5% do PIB global, com um gasto de mais de 100 trilhões de dólares em até 2050, com o uso dos antimicrobianos. E vários fatores influenciam, né, para a aceleração desse desenvolvimento da resistência, que é um deles a falta de regulamentação e supervisão de uso. A gente sabe que hoje em dia só é possível comprar antibiótico mediante prescrição médica, mas também sabemos que existe falha nesse processo, né? Os antibióticos podem ser vendidos sem atender esse critério, isso pode existir. Então, há também aquela questão que eu já havia comentado, de não haver um sistema de coleta de dados eficiente a respeito do uso desses antimicrobianos na pecuária, e outro fator é a falta de conhecimento do produtor quanto às boas práticas agropecuárias que ele pode adotar para reduzir a utilização desses antibióticos, ou seja, melhorar a questão do manejo do animal, né, da sanidade do rebanho, tudo isso atendendo também às questões do bem-estar animal, né, a gente vê que são fatores que influenciam para a redução da morbidade, que, consequentemente, reduz a necessidade de utilização dos antimicrobianos. E outro fator é o uso dos antibióticos sem intuito medicamentoso, né, como aditivo alimentar, para melhorar o desempenho do animal, e também a questão da venda dos antibióticos sem receita, ou até mesmo pela internet, onde eles estão prontamente disponíveis, né? Além de se atentar para a questão da existência dos antimicrobianos falsos, que não são registrados nem pela Anvisa e nem pelo MAPA. É outra questão que também influencia bastante na resistência antimicrobiana. E a tendência é que, com a expansão econômica associada ao crescimento populacional, isso demanda cada vez mais uma maior quantidade de alimentos, né? E que, com isso, a tendência é que
os antimicrobianos na pecuária, eles sejam utilizados tendendo a dobrar em 20 anos, né? Então, mediante as estratégias que são utilizadas para reduzir a ocorrência da resistência antimicrobiana, através da redução do uso dos antimicrobianos, a gente vê que cada vez mais essa possibilidade aumenta, né, de ter esse entrave, de não conseguir reduzir a ocorrência da resistência, exatamente por conta dessa maior demanda por alimento, né, atendendo ao crescimento populacional, a pecuária acaba sentindo a necessidade de aumentar o consumo dos antimicrobianos, e isso é uma questão que tende a dobrar em até 20 anos. Pensando nisso, nesse dado, o CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele traz algumas recomendações visando o uso responsável e prudente dos antimicrobianos para garantir o uso racional desses medicamentos, objetivando que a sua eficácia seja mantida, né, assim como a segurança, para cumprir a obrigação de manter a sanidade dos animais. Mantendo a sanidade, se reduz a morbidade e, consequentemente, não precisa utilizar os antimicrobianos. E isso buscando prevenir ou reduzir a transferência dos micro-organismos resistentes ou determinantes da resistência, né, considerando o conceito de saúde única, que é a saúde animal, a saúde humana e a ambiental, né, contribuindo para que seja mantida a eficácia desses medicamentos para serem utilizados tanto pela a medicina humana como a medicina veterinária, né? E assim protegendo a saúde dos consumidores, pensando principalmente na segurança dos alimentos de origem animal, atendendo à questão do período de carência dos antimicrobianos, como eu já havia comentado, para que esses alimentos de origem animal eles não sejam destinados ao consumidor contendo resíduos dos antimicrobianos, porque isso é um fator de transferência de resistência a esses medicamentos através da transferência de bactérias resistentes. Então, foi criado um sistema chamado AgroMonitora, que ele foi feito para informar dados de venda, para monitorar o uso dos antimicrobianos veterinários, né? Portanto, esse sistema ele é voltado para as empresas que detêm o registro desses agentes antimicrobianos. Elas devem informar anualmente, né, a respeito das informações de venda desses medicamentos, né? E que essa informação ela é levada através de um formulário digital que é disponibilizado pelo MAPA, né? Que é uma estratégia para compor o monitoramento do uso dos antimicrobianos veterinários, né, usados nos animais. E que essa questão, ela é uma estratégia que foi adotada pelo Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da agropecuária, que foi um programa instituído pelo MAPA através da Instrução Normativa número 41, de 23 de outubro de 2017, que institui o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos na Agropecuária, chamado de AgroPrevine. Esse programa, ele visa o fortalecimento, né, das ações de prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos dentro da agropecuária, mas considerando o conceito de saúde única, né, a dependência entre a saúde humana, animal e ambiental, visando determinar atividades de educação, vigilância e defesa agropecuária. Tudo isso baseado no Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da saúde única, que tem vigência até 2022. Esse plano, ele foi criado em parceria com algumas entidades importantes, né, do Brasil, que foi o MAPA, juntamente com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com o Ministério da Educação e outras entidades importantes do país, que se baseou no Plano de Ação Global, que esse Plano de Ação Global, ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com a FAO e a OIE, que é a Organização de Saúde Animal, Organização Mundial de Saúde Animal, e que o objetivo principal desses planos é garantir o tratamento e a prevenção das doenças infecciosas, utilizando medicamentos eficazes, seguros, de qualidade assegurada, né, e que eles possam ser utilizados de forma responsável e acessível a qualquer pessoa que necessite utilizá-lo.
né? Portanto, com base no Plano de Ação Global, foi criado esse plano, que é do Brasil, né? O Plano de Ação Global, ele serve de exemplo para cada país criar o seu próprio plano de controle e prevenção da resistência aos antimicrobianos, e com base nele também a Anvisa criou o seu plano, né, o Plano de Ação da Vigilância Sanitária e Resistência aos Antimicrobianos, que define o papel da vigilância sanitária frente a esse problema, né, da resistência aos antimicrobianos, definindo a atuação da Anvisa no combate desse desafio de saúde pública que é a resistência antimicrobiana. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela criou a Semana Mundial de Conscientização do Uso Racional de Antibióticos, que vai do dia 12 a 18 de novembro. Durante essa semana, né, várias entidades, como o MAPA, a Anvisa, o Ministério da Saúde, eles disponibilizam infográficos de mídia, visando conscientizar as pessoas, assim como os profissionais de saúde, né, que lidam diariamente com essa questão do uso dos antimicrobianos, conscientizá-los a respeito do uso correto, né, das recomendações adequadas para que se possa reduzir a incidência da resistência antimicrobiana. Então, a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde, ela traz algumas recomendações a respeito da prevenção da resistência antimicrobiana, né, assim como também traz recomendações para o setor agropecuário, o que é que ele pode fazer para poder reduzir o uso dos antibióticos nos animais, e também, de forma individual, traz algumas recomendações para o médico veterinário, como que ele pode ajudar nesse processo, né? Então, no site da OIE, pode-se encontrar várias informações a respeito da resistência aos antimicrobianos, assim como é um assunto que está em pauta, é o foco, né, nos 3 sites da Organização Mundial de Saúde Animal, da FAO e da Organização Mundial de Saúde. É um assunto bastante importante e que nesses 3 sites, para quem tiver interesse, pode sim consultá-los, né, e ele aborda bastante informação a respeito da resistência antimicrobiana. Então, a FAO, ela traz uma abordagem da resistência antimicrobiana como uma questão intersetorial, ou seja, não depende só da medicina humana, não depende só da medicina veterinária, a questão de ajudar no processo de reduzir o uso dos antimicrobianos, visando diminuir a incidência da resistência antimicrobiana. Então, deve-se considerar o conceito de saúde única, considerando a saúde animal, a saúde humana, a saúde ambiental, né, e também o conceito de cadeia alimentar, visto que essa resistência, ela pode sim se disseminar através dos alimentos, né, como são utilizados na pecuária e na aquicultura, e também por serem utilizados nas culturas agrícolas, onde os principais representantes, né, desse meio da cultura agrícola são os antifúngicos, que também pode promover resistência, né? Então, a questão é que a resistência antimicrobiana não é um fator que deve ser considerado de forma isolada entre os demais âmbitos, né? Ele deve sim ser considerado através de um conceito da saúde única. E agora eu passo a palavra para a Aline. Bom, boa noite a todos. Gabi, só interrompendo um pouquinho, é porque a apresentação ela está falhando. Vale. Ela passou a apresentação inteira falhando. Dá dando para ver aí? Tá, mas aí na hora, com o tempo, ela sai, fica tudo preto. Vale. Eu acredito que seja por conta da conexão da internet. Talvez você desligando, Gabriela, a câmera, para diminuir. Vou tentar. Uhum. Acho que foi, então. Só um minuto aí. Peraí. Voltou aí? Voltou. Acho que não vai sair mais, não. Acho que tá, né? Bom, dando continuidade, mas quais seriam os reais impactos da resistência antimicrobiana no nosso cotidiano?
nós sabemos que existem inúmeras interações entre humanos e animais, e essas interações, elas acabam ocorrendo em diversos ambientes e de diferentes maneiras. E isso permitiu, ao longo do tempo, a transmissão de alguns agentes patogênicos, né, entre humanos e animais, agentes estes principalmente causadores de algumas doenças zoonóticas, mas também permitiu a transferência de genes e micro-organismos resistentes. Então, a partir do estudo dessas interações, acabou nascendo o conceito de saúde única, que é um termo bastante recente, mas que já é uma ideia que já vem sendo trabalhada há bastante tempo. Então, Hipócrates, o pai da medicina, ele já afirmava que a saúde pública ela estava diretamente relacionada ao ambiente saudável no qual o indivíduo ele estava inserido. E hoje, esse termo em si, ele representa uma visão integrada, ele vai representar uma certa indissociabilidade entre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, uma vez que há um vínculo muito estreito, uma linha muito tênue entre o ambiente, as doenças que são transmitidas pelos animais e as doenças que são transmitidas pelos seres humanos. E é nesse contexto que surge a resistência antimicrobiana, porque à medida que ela surge e se dissemina em um eixo da saúde única, ela tende a, consequentemente, atingir os outros demais eixos. E é justamente por isso que todos deveriam estar preocupados com essa resistência. Então, relembrando alguns dados que já foram repassados para vocês, mas que é de suma importância ressaltar, é que a OMS, ela considera a resistência antimicrobiana como uma das 10 maiores ameaças globais à saúde pública. Essa afirmação ela foi feita em 2019, então não é uma realidade que está muito distante de nós atualmente, né? A gente já está vivendo nesse cenário. Então, ela considera que atualmente cerca de 700 mil pessoas morram por ano em decorrência, então, do acometimento por superbactérias, e estima que até 2050 esse número aí chegue a 10 milhões de vidas perdidas em todo o mundo. Isso vai gerar grandes prejuízos, não só prejuízos em relação às inúmeras vidas que vão ser perdidas, mas prejuízos econômicos, né? Então, ela estima que esses prejuízos vão chegar aí a mais ou menos 100 trilhões de dólares. E esses prejuízos, eles vão ocorrer em relação ao aumento de número de hospitalizações, o aumento de custo com o tratamento, e muitas vezes esses tratamentos eles vão ser ineficazes, e vai nascer a necessidade de produção, de criação de novos princípios ativos. E é muito importante ressaltar que essa produção de princípios ativos, ela não ocorre na mesma proporção em que surge e evolui essa resistência antimicrobiana. Pode passar, Gabi. Então, essa imagem, ela retrata a cadeia de disseminação da resistência antimicrobiana. Aqui, dando um destaque maior aos antibióticos, né, que são fármacos que são extremamente utilizados, não só dentro da medicina veterinária, mas dentro da medicina humana. Então, são fármacos que são utilizados para o tratamento de algumas enfermidades. Dentro da medicina humana, eles são muito utilizados em hospitais, clínicas e até mesmo dentro da nossa casa. E não é novidade que hoje nós conseguimos sim adquirir esses fármacos sem uma prescrição médica. E muitas vezes nós utilizamos eles de forma errônea. Então não há o respeito ao tempo de tratamento, à dosagem, né, à frequência. E isso ocorre também dentro da medicina veterinária, né? Porque também são utilizados para o tratamento de algumas enfermidades. E também, por muito tempo, eles foram bastante utilizados como promotores de crescimento. E como essa resistência ela chega no meio ambiente? Ela chega através do descarte inadequado, chega através de resíduos em alimentos, resíduos em excreções, em urina, fezes, e acaba contaminando o meio ambiente, contaminando, então, organismos aquáticos e organismos terrestres, que podem ser alimentos, e, posteriormente, esses alimentos eles acabam voltando, então, para o nosso consumo. Então, percebam que é como se fosse um ciclo vicioso. Em relação à saúde animal, como eu já falei para vocês, são fármacos que são extremamente utilizados para o tratamento de algumas enfermidades. E ao longo do tempo, eles foram selecionando micro-organismos resistentes. Isso aumentou bastante o custo com tratamentos, e esses tratamentos, muitas vezes, eles foram considerados ineficazes.
Então, os animais, eles continuam, né, se apresentando doentes e há uma maior disseminação dessas doenças. E como esses animais estão em maior frequência doentes, acabam interferindo diretamente no bem-estar desses animais. Porque se a gente for lembrar um pouco lá dos princípios das 5 liberdades do bem-estar animal, esses animais, eles devem ser animais que devem estar livres de doenças. Então, isso interfere diretamente no bem-estar desses animais. E esses animais, uma vez doentes, acaba havendo a diminuição do desempenho e diminuição de produtividade. Então, isso também vai causar grandes prejuízos econômicos dentro do sistema produtivo. Em relação à saúde humana, é muito importante a gente ressaltar que aqui nós estamos focando no animal como um disseminador da resistência antimicrobiana. Mas não é uma culpa única exclusivamente dos animais, da pecuária, da medicina veterinária. Então, cada eixo da saúde única, ele vai ter a sua parcela de culpa. Então, dentro da saúde humana, os animais eles tendem a disseminar essa resistência de algumas formas. Então, a primeira é quando esses micro-organismos resistentes, eles surgem nos animais, sendo esses, então, patogênicos ao homem, e eles acabam sendo transferidos para o ser humano através do contato direto entre humanos e animais, e também através do consumo de alimentos. Então, no caso da bovinocultura leiteira, a gente destaca aqui o consumo de leite e os seus derivados. Uma segunda situação é quando esses micro-organismos eles surgem nos animais, sendo esses não patogênicos ao homem, ou seja, não zoonóticos, mas eles acabam sendo transferidos para os seres humanos da mesma forma que a primeira situação, e no organismo do ser humano ocorre, então, o contato entre os micro-organismos resistentes e os micro-organismos patogênicos do organismo do ser humano, e eles acabam transferindo essa resistência a esses micro-organismos, causando, então, um grande impacto. E uma terceira situação é quando esses resíduos, quando esses produtos, eles são utilizados para o tratamento de algumas enfermidades, e os resíduos, eles acabam sendo excretados em alguns produtos, como, por exemplo, no leite, principalmente quando não há o respeito ao período de carência. Então, ao serem consumidos, isso tende a estimular a resistência aos micro-organismos. E não só isso, né? Também o consumo desses alimentos com resíduos tende a causar outros problemas, como reações anafiláticas, reações de hipersensibilidade e até mesmo algumas reações tóxicas no organismo de quem está consumindo esse alimento. Então, uma das formas de disseminação seria através do consumo desses alimentos contaminados com esses antimicrobianos. Então, a gente destaca aqui o leite e os seus derivados, que são alimentos amplamente consumidos, né, no mundo inteiro, devido aí à sua ampla gama de nutrientes. O leite ele é um alimento fluido proveniente da glândula mamária dos bovinos, e esses nutrientes eles são provenientes, então, da alimentação e do metabolismo desses ruminantes. E para que eles sejam consumidos, é importante que eles apresentem algumas condições sanitárias que garantam que há certa inocuidade desse produto, que garanta que esse produto ele não vai causar nenhum tipo de problema, né, nenhum tipo de afecção no consumidor. E essa qualidade, ela vai ser influenciada pelo estado sanitário dos animais, pelo manejo, pela limpeza de equipamentos, a presença de micro-organismos e resíduos de produtos. Então, os antimicrobianos, eles chegam lá no alimento, né, eles contaminam o alimento através de duas formas. A primeira é quando eles são utilizados para o tratamento de enfermidades, e não há o respeito, então, no período de carência, né, o período em que esse alimento, esse leite, ele deveria ser descartado e não direcionado para o consumo. E a segunda forma é quando eles são utilizados como adulterantes. Então, as pessoas podem adicionar esses antimicrobianos no leite para promover uma maior conservação, né, aumentar a vida útil desse alimento. E existem, sim, limites estabelecidos, então são alimentos que passam por uma fiscalização, né, aí do Ministério da Agricultura, enfim, e quando esses limites eles são extrapolados, esses alimentos eles são considerados impróprios para consumo. Mas é importante ressaltar que nem todo leite que é produzido e que é destinado para o consumo humano, ele passa por essa fiscalização. Basta a gente lembrar aqui do comércio, né, do pequeno comércio informal, em que aquele produtor ele vende o seu leite ali de porta a porta. Hoje, o maior responsável pela presença de resíduos antimicrobianos no leite seria o tratamento para a mastite,
tanto o tratamento local como o tratamento sistêmico. Em relação à saúde ambiental, a produção animal ela é considerada uma das principais vias de entrada de antimicrobianos no meio ambiente, mas não é a única. Então, quando esses resíduos eles contaminam o ambiente, eles acabam selecionando os micro-organismos, tanto aquáticos como terrestres, e essa contaminação ela pode ocorrer de diversas formas. Então, pode ocorrer através do destino inadequado das excreções. Então, animais que são criados em um sistema extensivo, geralmente são animais que defecam no pasto, então contaminam diretamente esse pasto. Mas, mesmo assim, também em sistemas mais intensivos, isso também ocorre, quando o produtor ele não dá o destino adequado ou não trata adequadamente essas excreções. Outra forma seria o descarte de medicamentos não utilizados ou medicamentos vencidos. Então, são fármacos que não devem ser jogados, por exemplo, no lixo comum. Então, eventualmente, eles acabam chegando ao meio ambiente. E é importante lembrar também que alguns eventos naturais que ocorrem na natureza, como chuva, vento, lixiviação, tende a disseminar ainda mais essa contaminação, né? Levando, então, a contaminação, por exemplo, de cursos de água, de lençóis freáticos. E outro evento também que pode acontecer é a bioacumulação. Então, esses resíduos no ambiente, eles tendem a se acumular em algumas plantas, né, por exemplo, em algum alimento, e isso interfere diretamente no metabolismo e no desenvolvimento dessa planta, e também vai causar um grande impacto caso essa planta, esse alimento, ele vá para o consumo humano. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que essa afirmação, né, a resistência antimicrobiana, ela não pode ser evitada, mas sim retardada. Como assim? Basta a gente lembrar um pouco da teoria de seleção natural, proposta por Darwin, em que ele destacava que os indivíduos mais bem adaptados eram aqueles indivíduos que conseguiam sobreviver e eles repassavam essas características de adaptação aos seus descendentes. Então, quando nós usamos antimicrobianos contra um determinado micro-organismo, nós não podemos esperar que aquele micro-organismo ele vai ficar ali quietinho, esperando morrer. Não, ele vai tentar desenvolver mecanismos para tentar sobreviver. E isso vai acontecer mesmo se você utilizar esses antimicrobianos de forma totalmente correta, então respeitando dosagem, tempo de frequência e etc. Esse micro-organismo, ele vai tentar sobreviver, né? Ele vai tentar fugir desse princípio ativo. E é justamente, essa afirmação explica justamente isso, que é um evento que não pode ser evitado, mas sim retardado. Então, o bem-estar animal, ele entra dentro nesse contexto como uma tentativa, né, de retardar essa evolução, essa disseminação da resistência antimicrobiana. É um assunto extremamente disseminado, extremamente discutido, né, atualmente, e ele teve a sua origem, né, o seu grande impacto a partir do ano de 1964, né, com a publicação aí do livro Máquinas Animais, pela jornalista Ruth Harrison. Ela publicou esse livro lá na Inglaterra, nesse ano, e ela mostrou a dura realidade que os animais, eles passavam, né, em alguns sistemas produtivos na Inglaterra. Então, ela mostrou as gaiolas minúsculas que essas matrizes suínas, elas viviam, né, durante quase toda a sua vida, mostrou a alta densidade de animais em aviários e mostrou as condições em que os bovinos, eles eram mantidos e dentro do sistema produtivo, e também como eles iam para abate, né, com medidas extremamente cruéis. Então, isso chocou muito a opinião pública da Inglaterra e o governo britânico, e a partir daí, eles deram a maior atenção à origem daquele alimento que estava chegando para serem consumidos, né, todos os dias na mesa deles. E a partir daí, o bem-estar animal ele ganhou, ele se disseminou bastante no mundo inteiro, principalmente com o surgimento e a evolução da internet, das redes sociais, que levou bastante informação, né, para as pessoas, aguçando, então, o senso crítico. Então, as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com as boas práticas agropecuárias, em como aqueles animais eles estavam sendo tratados. Então, o termo bem-estar, ele tem diferentes interpretações, diferentes definições,
E a mais aceita hoje é a definição proposta por Bloom, em 1986, em que ele destaca que o bem-estar de um indivíduo é o seu estado em relação às suas tentativas de adaptar-se ao ambiente. Então, quando a gente está falando de bem-estar, nós estamos falando de adaptabilidade. E é importante ressaltar que é uma característica individual do animal. Então, nós, seres humanos, médicos veterinários, pecuaristas, nós não fornecemos bem-estar a esses animais. O que nós fornecemos são medidas, são métodos que auxiliam esses animais a se adaptarem a esse ambiente em que eles estão inseridos. Então, quanto mais alternativas e medidas nós fornecemos para esses animais, mais rápido e melhor eles vão conseguir se adaptar a esse ambiente. Então, os princípios que regem hoje o bem-estar animal, eles são baseados nas 5 liberdades, que foram ideias que surgiram, né, a partir ali da publicação do livro da Ruth Harrison. Essas ideias, elas surgiram em uma época em que os animais, eles não eram tão retratados como seres sencientes, como seres que sentem, que têm sensações, né, que sofrem. Então, à medida que os anos foram passando, que as ideias foram evoluindo, essas 5 liberdades, elas passaram por algumas modificações. Mas, ainda assim, hoje ainda são os 5 pilares que regem o bem-estar animal. Então, elas nos trazem que, para esses animais, eles terem um bom grau de bem-estar animal, eles devem ser livres de sede, fome, má nutrição, livre de desconforto, livre de dor e injúrias, livre para expressar o seu comportamento natural e livre de medo e de estresse. Então, como eu já falei, à medida que os anos foram passando, essas ideias elas foram evoluindo. Então, Mello e Reid, em 1994, eles apresentaram um modelo de avaliação do status de bem-estar dos animais e eles proporam um grande diferencial. Então, esse bem-estar ele seria avaliado através da nutrição, através do ambiente em que esse animal ele estava inserido, através da saúde, através do comportamento, e o grande diferencial seria o domínio do estado mental. Então, os animais eles passaram a ser mais relacionados como seres que têm sensações, que têm sentimentos. Então, deveriam ser avaliados os sentimentos como solidão, ansiedade, frustração, depressão, desesperança, para se chegar, então, ao status de bem-estar animal. Então, esses domínios, eles deveriam ser avaliados de forma integrada. E é preciso considerar toda a vida do animal. Então, dentro da bovinocultura leiteira, não é adequado você auxiliar o bem-estar, você fornecer esse bem-estar somente para os animais de produção. Então, é preciso considerar toda a vida desse animal, todo o processo produtivo, o transporte e principalmente o abate, né? Proporcionando, então, uma morte a esses animais sem sofrimento, sem nenhuma crueldade. Então, é preciso considerar do nascimento ao fim da vida, né? Então, proporcionando a esses animais uma boa qualidade de vida, uma vida que vale a pena ser vivida, e não tratando esses animais somente como máquinas produtoras de leite, máquinas produtoras de carne. Gabi? Oi? Pode passar. Bom, e dentro da bovinocultura, existem alguns pontos considerados críticos do ponto de vista do bem-estar animal. Então, o primeiro ponto seria em relação ao sistema de criação em que esses animais são submetidos. O confinamento, ele é tido um dos sistemas que tem o menor grau de bem-estar animal, né, porque esses animais eles foram retirados de sistemas extensivos, em que eles eram livres para expressar o seu comportamento natural, e eles foram colocados em áreas extremamente pequenas, né, então eles não têm tanta liberdade para expressar o seu comportamento natural. Mas o confinamento em si, ele é o pior, vamos dizer assim, o pior sistema de criação? Não. O sistema extensivo, por exemplo, ele também vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, quando a gente coloca esse animal em um sistema extensivo, ele está mais susceptível ali a alterações climáticas, né, ao sol, à chuva, e é importante
se atentar a manejos, né, como, por exemplo, os manejos nutricionais e os manejos sanitários desses animais, porque eles podem vir a desenvolver algumas doenças. Então, cada sistema de criação ele vai ter os seus pontos positivos e pontos negativos em relação ao bem-estar animal. Outro fator importante são que esses animais, né, animais da bovinocultura leiteira, eles geralmente são animais de alta produção, são animais que foram selecionados geneticamente. E à medida que eles ganharam essa capacidade de produção, houve a perda de algumas características de adaptabilidade. Então, quando nós vamos comparar um bovino zebuíno e um bovino taurino, o bovino zebuíno ele tem essa característica um pouco mais rústica. Então, ele consegue se adaptar melhor a algumas condições, em detrimento do bovino taurino. Então, quando a gente coloca esse animal, por exemplo, no nosso clima do Brasil, um clima um pouco mais quente, esse animal ele tem dificuldade em se adaptar. E é importante também ressaltar a questão da nutrição. Como esses animais eles produzem, eles têm uma alta produção, eles também têm uma alta exigência nutricional. Então, é preciso prestar bastante atenção. Então, se essas exigências elas não forem atendidas, então vamos lembrar que um bovino de leite ele passa por diversas fases de lactação, diversas lactações. A gente tem aí balanço energético positivo, balanço energético negativo. Então, caso essa questão nutricional não seja atendida, esse animal ele acaba desenvolvendo algumas doenças. Então, no caso, seriam as doenças metabólicas. Mas existem outras doenças também que tendem a acometer esses animais que são considerados pontos críticos no bem-estar da bovinocultura leiteira, que seriam a mastite e as doenças podais. Outro fator também considerado pontos críticos são as instalações. Então, a gente falou um pouco de sistema de criação, de dimensão, de área, mas é importante ressaltar também a limpeza dessas instalações e também o dimensionamento de coxos e bebedouros. Então, quando esses animais eles têm coxos extremamente pequenos, eles começam, então, a disputar esse alimento, e isso vai interferir diretamente no bem-estar desses animais. Então, como eu falei, é preciso considerar toda a vida do animal. Então, é preciso considerar também alguns pontos críticos em relação ao bem-estar animal em relação aos bezerros. Então, eventos extremamente estressantes para o bezerro são, por exemplo, o desmame precoce, então, em que esses animais eles são separados da mãe, eles começam a receber a alimentação sólida, vão para um ambiente extremamente diferente do que eles estavam acostumados, então é um evento extremamente estressante, não só para o bezerro, como também para a vaca. Outro evento extremamente estressante seria a descorna, obviamente que vai depender bastante de quem faz e de como ela é realizada, então ela pode vir a se tornar um evento extremamente doloroso. E outra questão seriam os bezerros machos. Então, dentro da bovinocultura, esses bezerros machos, eles não têm, vamos dizer assim, tanta utilidade. Então, são animais que geralmente eles são vendidos para abate, né? Eles vão para a produção de vitelo. Então, como eles não trazem um retorno econômico tão financeiro, geralmente vão ser animais que vão ser colocados em instalações um pouco mais precárias, não vão receber uma atenção tão especial em relação a manejo sanitário, a manejo nutricional. Então, esses seriam alguns pontos críticos em relação ao bem-estar na bovinocultura leiteira. E agora eu vou passar a palavra para a Meiling. Bom, dando continuidade, é fácil a gente observar que tem a resistência de um lado e o bem-estar do outro, como se fosse algo que não se liga. Mas, na verdade, existe como a Aline já havia dito, existe uma linha tênue entre os dois, e a partir de agora a gente vai conseguir compreender como acontece esse elo. E é fácil a gente notar a importância do ambiente no animal. Desde quando a gente começa a ouvir sobre produção, existe aquela história de genética, mas ambiente é igual ao fenótipo. E aqui a gente observa muito isso, né? Que por mais que o animal tenha um alto valor genético, se o ambiente não for favorável, ele não consegue expressar suas características em sua maior eficiência. E existem vários fatores, então aqui eu só elenquei alguns, como a temperatura, a nutrição, a umidade e o manejo.
o que acontece é que o animal está inserido em um ambiente e ele vai ter percepções de todos os fatores que estão cercando ele. Existe um fato muito importante que é a gente tende a limitar o bem-estar. Muitas vezes a gente acha que o bem-estar está voltado somente a agentes estressores físicos, como o manejo inadequado, a maneira como o peão vai agir diretamente com a vaca, ou a gente achar que é uma questão de como é que está sendo feita a ordenha, a temperatura. Claro que isso tudo vai interferir, mas não é só isso. Existe toda uma percepção psíquica e emocional. E é fácil a gente notar, por exemplo, uma vaca, ela vai passar por todo um processo fisiológico de adaptação para a gestação e parto. Então, ela passa ali 9 meses gestando e, de repente, pronto, ela pariu e a gente já vai realizar o desmame precoce. Tudo bem que vai existir uma diferença em datas, dependendo do tipo de produção, dependendo do animal, da raça, se vai ser zebu, se vai ser taurino. E aí, por mais que a gente transfira essa vaca para um ambiente que tem uma instalação adequada, uma ambiência boa, uma nutrição interessante, da mesma forma que faz com o bezerro, ela vai ter uma percepção não tão boa, porque ali está envolvendo toda uma cascata emocional e psíquica, e da mesma forma acontece com o bezerro. Então, para a gente entender todo esse processo, toda essa cascata fisiológica, é preciso que, a partir desse momento, a gente comece a ter uma visão mais ampla, né? E passe a olhar o bem-estar, a partir de agora, a partir do olhar do animal. Então, como que acontece isso? O animal, naquela situação, tem sua percepção e vai ter uma resposta fisiológica. Essa resposta, ela pode ser comportamental, pode ser neuroendócrina. Isso vai depender do estímulo estressor. Vai depender se é um agente físico, se é um agente psíquico, qual o nível de estresse que ele causa, e o animal vai tendo essas respostas que, se não forem cessadas, se esse estímulo estressor não for retirado, isso vai gerando consequências a longo prazo. E muitas vezes o que acontece é um processo de exaustão dessa resposta fisiológica. E aquele animal que vinha tendo uma queda dos níveis produtivos, reprodutivos e também do status imunológico, passa a ter uma queda drástica por processo de exaustão. Então, aqui eu trouxe um exemplo de estresse térmico, mas essa cascata vai acontecer em qualquer estímulo estressor. Então, o animal está aqui sob estresse térmico. Ele vai produzir e secretar CRH. Então, tá lá o hormônio liberador de corticotropina, vai estar dentro dos vasos até estimular a hipófise. Aí lá vem o CRH e diz assim, ei, hipófise, o estímulo aqui não tá legal, tá sob estresse, me ajuda aí. Aí a hipófise vai e libera o ACTH, que vai estimular a adrenal. Aí chega lá o ACTH na adrenal. Ei, amiga adrenal, pelo amor de Deus, libera tudo. Então, ele vai agir de uma maneira geral na adrenal, estimulando tanto o córtex, a liberação dos corticosteroides, a nível de aldosterona, cortisol, e também na medula da adrenal, tendo uma liberação das catecolaminas. O efeito acontece de maneira sistêmica. Então, as catecolaminas vão ter uma ação aí a nível cardiovascular e os corticosteroides vão estar agindo também para aumentar a glicemia. E aí vai ter processos de lipólise, proteólise, isso a longo prazo, à medida as coisas vão acontecendo a longo prazo. Também vai ter aí toda uma disfunção da cascata, aí de eletrólitos, água, e é fácil a gente perceber isso se a gente traz uma realidade nossa. Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Não sei como acontece na cidade de vocês, mas aqui em Sobral, se você sair de casa 10 horas da noite na calçada, sei lá, vou na farmácia, você já fica assim, meu Deus do céu, vou ser assaltado. E agora? Então, você já tem aquele estímulo de luta ou fuga, porque o ambiente não está favorável. Então, de repente, você está caminhando e escuta uma zoada atrás. Tem alguém caminhando perto de você. Então, aquele estímulo, ele aumenta ainda mais, porque o ambiente não está favorável. E aí você tem aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, aumento de pressão arterial. Aí vai acontecer vasoconstrição periférica, para ter um desvio do fluxo sanguíneo para órgão-alvo. E aí vai ter vasodilatação em musculatura esquelética, a nível de cérebro, coração, tudo para tentar
sair daquela situação, tentar se adaptar. Então, paralelo a isso, claro, eu trouxe aqui para a nossa realidade, para ficar mais fácil de entender, mas o mesmo processo acontece com os animais. Tudo para tentar fugir e tentar se adaptar àquele estímulo estressor. Então, o que acontece a partir daí? Né? Tem esse processo de adaptação e tudo isso vai ter um gasto energético. Aquela energia que seria para a produção passa a ser desviada para um processo de adaptação. Vai ter um aumento do metabolismo, aí tem todo o envolvimento da tireoide, T3 e T4, para tentar... Começa a ter quebra. Então, tudo para tentar aumentar os níveis glicêmicos e aí ter essa maior disponibilidade de glicose. Isso acaba causando uma sobrecarga hepática, já que o fígado vai fazer todo o processo de metabolismo e, paralelo a todo esse processo, vai ter também uma disfunção do status imunológico. E aí a gente vai ter, começa a perceber uma neutrofilia, o aumento de neutrófilos, e uma linfopenia, uma diminuição dos linfócitos. E a partir disso continua a cascata. Se você não tirar esse estímulo estressor, pior vão ser as consequências. Então, o animal está ali com alta taxa metabólica. Ele vai aumentar a produção de calor endógeno. Já que ele está com aquele calor, ele vai precisar dissipar. E ele vai fazer de tudo para evitar que esse calor, esse incremento, aumente ainda mais. Então, a tendência é que ele comece a diminuir a ingestão de matéria seca. Então, automaticamente, diminui ruminação, diminui produção de ácidos graxos voláteis, paralelo ao desvio de energia para tentar se adaptar à situação. Tem uma diminuição do GH, com diminuição de crescimento, queda de índices produtivos, reprodutivos. Então, a gente vai pensar aqui um exemplo também prático no caso da mastite. Quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre o assunto, é muito fácil a gente encontrar situações de mastite. Mas por que isso acontece? Nesse caso de vasoconstrição periférica, também vai ter uma diminuição da produção leiteira. Tudo bem, vai ter uma diminuição de produção de leite. Paralelo à inibição de ocitocina. Então, já que aquele leite, já que não vai ter mais tanta ocitocina assim, a ejeção de leite também diminui, o que promove uma formação ali de leite residual, um acúmulo de leite. E esse acúmulo vai predispor ao desenvolvimento de mastite. Também uma queda efetiva da imunidade, o que predispõe a infecções secundárias. Então, pensa, esse animal já está com o índice produtivo lá embaixo, prejuízo econômico altíssimo, está susceptível a infecções secundárias. Se esse ambiente não estava adequado, se eu não propiciava um manejo adequado, sanitário, esse animal já está susceptível, ele vai adoecer, e isso não vai demorar para acontecer. Então, promove o aumento do uso dos antimicrobianos, muitas vezes esse uso passa a ser abusivo, o que encarece a produção e juntando com o processo de resistência, o que vai fazer com que esses antimicrobianos se tornem ineficientes, os animais continuam estando suscetíveis. Então, aqui eu só fiz alguns recortes, eu não vou demorar muito nessa parte, só para a gente entender que isso realmente acontece. Né? Eu fui e coloquei lá, Google, bactéria resistente, o que vai aparecer? Então, é muito fácil a gente encontrar matérias como essa, né, em casos de bactérias resistentes a antibióticos, tanto detectados em humanos como em vacas. Aí, esse aqui é exemplo de Staphylococcus. Pode ir passando, Gabi. Esterco de vaca contém diversos genes, e aqui é muito interessante esse caso do esterco, porque entra exatamente no que as meninas falaram, toda a questão da saúde única. Porque o que acontece? Eu uso um antimicrobiano no animal, vamos supor numa vaca, né? Vai matar ali as bactérias, mas muitas vezes não mata mais todas, né? Até porque o uso dos antimicrobianos é muito antigo. E aí vão existir bactérias com genes de resistência que vão estar ali. Esse esterco é usado como adubo, e aí vai ter toda aquela produção de vegetais que vão chegar nas nossas casas com bactérias com genes de resistência. E aí continua aquele ciclo vicioso. Então, eu fiz só 2 recortes de matéria, aqui só fiz alguns recortes também de artigos do PubMed, só para a gente ter uma noção, no caso de
resistência antimicrobiana, micoplasma. Novamente, casos de resistência antimicrobiana de streptococcus isolados de vacas com mastite. Resistência antimicrobiana de bactérias gram-positivas isoladas de queijo no Brasil. Pode passar, Gabi. Isso tudo para a gente conseguir compreender que o bem-estar é uma ferramenta fundamental como medida de mitigação da resistência antimicrobiana. Então, existe essa linha tênue que a gente precisa compreender esses elos para minimizar todo esse processo. Mas como que eu faço isso? Como eu introduzo medidas de bem-estar? Para que eu faça, eu preciso conhecer a propriedade. Eu preciso conhecer o produtor. A gente está lidando com um produtor que pensa em investir, ele está planejando investir, então eu posso me programar. Eu sei o que é que ele quer fazer, eu sei quanto que ele tem para arcar com custos, então eu posso me planejar em cima disso. Mas muitas vezes não é nessa situação que a gente se encontra, né? Na verdade, a gente se dá muitas vezes numa situação de que é um produtor, muitas vezes pequeno, que já tem uma propriedadezinha, já tem alguns animais, e a gente precisa, na verdade, fazer adaptações naquela produção. Qual é o objetivo do produtor? A gente está falando de um pequeno produtor ou de um grande produtor? Ele está produzindo ali só para a família, para a vizinhança, ou não? A gente está falando de um grande produtor a nível nacional. Conhecer o animal com o qual você está trabalhando. Tem características intrínsecas, não só de espécie, não só de raça, mas também individual. E aí a gente precisa saber, estou lidando com um animal zebu, ele precisa do bezerro ao pé para a injeção de leite? Eu estou falando de um animal que tem certa rusticidade, então posso trazer para cá? Qual o tipo de lote, qual a fase? Cada lote, cada fase tem exigência diferente. Estou falando de autolactação ou estou falando de um período seco? Estou falando de período de transição. Então, cada um vai ter uma certa exigência. Qual o manejo que eu vou instituir ali? Nutricional, sanitário e reprodutivo. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva à epidemiologia. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Eu preciso saber qual o ambiente, qual a situação, qual a região que eu estou trabalhando. E aí eu vou trazer aqui para o meu lado da raiva. No caso, Ceará é um estado endêmico para a raiva e eu sei que tem muitos desmodos rotundos, são os morcegos hematófagos, aqui. Então, eu não posso deixar de vacinar os meus animais contra a raiva. Então, eu preciso conhecer, fazer toda uma análise da situação para, a partir daí, eu me planejar. Então, qual a região, qual o clima, a temperatura, o que você fornece para garantir melhor condição climática. Esse animal está adaptado à nossa região? Eu vou trazer um animal que não está adaptado só porque ele tem uma boa produção leiteira, e aí eu vou pensar, ele tem uma boa produção leiteira, mas se eu trouxer para cá que ele não está adaptado, ele não vai conseguir expor com máxima eficiência aquela sua característica. Então, o que você pode fazer para melhorar? Você é profissional. O que você pode fazer para ajudar o produtor? E aí você precisa saber se o produtor está disposto, porque tudo isso tem um custo. E a gente não tem como dissociar uma coisa da outra, porque tudo isso tem um custo. Então, medidas, por exemplo, no caso da nutrição. Que aí eu entro no princípio aí das 5 liberdades, 5 domínios. Fome e sede. Tá, eu sei que eu não posso deixar o animal com fome e sede, mas é por isso que eu vou dar qualquer alimento, qualquer forragem, qualquer concentrado? Não. E aqui eu vou fazer outra ressalva da importância de uma equipe multidisciplinar. Não é só o veterinário, não é só o zootecnista, é a equipe como um todo. Né? Cada um tem uma importância dentro daquela situação. E aí você tem que pensar, ele está passando por um estresse térmico? Então, será que eu não posso fazer adaptações ali na dieta, de ver uma proporção de forragem concentrado? De repente, diminuir um pouco a quantidade de carboidratos e fazer uma suplementação com lipídios, já que no processo de metabolismo, o lipídio produz um menor incremento calórico. Então, aí eu digo a importância de um nutricionista para agir. E aqui tem outros pontos, né, que na verdade seria o ideal, mas entre o ideal e o real, existe o meio termo, que é nele que a gente se encontra. O que eu posso fazer para melhorar?
toda a questão de dor, doença, e aqui tem que ser feito um treinamento com a equipe, saber conversar com a equipe, saber conversar com o peão, saber conversar com o produtor, explicar. Só fazer uma complementação dali, de saber conversar e saber, inclusive, explicar a parte do manejo, né? Que não é, vou bater no animal porque ele não está fazendo o que eu quero, então não é assim, é todo um treinamento da equipe. Aí entra na parte desconforto e estresse, uso de nebulizador, exaustor, aspersor, novamente entra a questão dos custos. Mas aí você pode fazer adaptação. Será se não dá certo eu construir aqui um sombrite? Será se eu analiso aqui a região leste-oeste, eu posso fazer aqui plantações de árvores? E também o fato de expressar o seu comportamento natural, né? Então, aí, existem vários tipos de instalações, e aí tem composto de barro, xistal, freestyle, mas a casa de um pequeno produtor é uma outra realidade. Então, é todo mesmo um planejamento, toda uma preparação e um processo de adaptação. Existe a demanda, a gente está falando isso porque realmente existe, as pessoas são cobradas por isso, principalmente quem quer exportar produtos. Existem certificações de fazenda humanizada, de produção humanizada, aí depois vocês podem pesquisar na internet. Engraçado que eu nem sou de assistir muito televisão meio-dia, ou antes disso, mas esses dias eu liguei a televisão, eu estava passando a Ana Maria Braga, quando ela mostrou a propaganda da carne, estava lá com certificação. A mesma certificação que eu tô falando para vocês. Aí eu, Márcia, que legal, vou até comentar para os meninos para eles saberem que realmente isso acontece, isso é feito. Né? Então, no caso, a gente já tem 202 empresas certificadas em vários países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Austrália, 6 mil fazendas e granjas certificadas, 50 mil supermercados e distribuidores comercializando produtos certificados e 196 milhões, 85.196 animais criados com essas normas. E o legal é porque elas foram criadas por ONGs, né, por instituições também, nacionais e internacionais, e elas explicam, tem até manuais que elas vão dizer como que você pode fazer para deixar a sua produção de maneira mais humanizada, levando em consideração todos os pontos do bem-estar. Existe a demanda, existe a questão, inclusive, de rastreabilidade, que é saber de onde essa carne vem, de onde esse produto animal vem, como que ele foi criado, teve as condições de bem-estar. Mas existem impasses, principalmente questão cultural e os custos. Mas o primeiro passo é educar. A gente precisa se adaptar ao produtor, né? E tem uma frase de um cronista brasileiro, Marcelo Tavares, e ele fala algo mais ou menos assim: entre o que é dito e o que é interpretado, existem muitas leituras. Então, eu preciso conhecer o produtor. Não adianta eu chegar com a linguagem técnica a um produtor que não tem acesso à informação. Ele não vai compreender o que eu quero, ele não vai entender a mensagem que eu quero passar. Ele vai entender de uma forma errônea, né? Então, precisamos considerar todo o seu conhecimento empírico, escutá-lo, saber os seus desejos, os seus objetivos, para então conversar e repassar nosso conhecimento. E saber repassar. Não é só passar a informação, mas saber como que eu falo isso para ele. E aqui tem até cartilhas disponíveis na OIE de medidas para evitar não, mas minimizar todo esse processo de resistência. Aqui no caso, por exemplo, apenas prescrever antibióticos em caso de necessidade, utilizar antibiogramas antes de prescrever, antes de prescrever ou administrar um antimicrobiano, educar os tutores e produtores, promover a produção de animais saudáveis por meio de boas práticas. Existem manuais de boas práticas que estão disponíveis na internet e a gente tem acesso facilmente. Então, isso são pontos que nós, como futuros profissionais e profissionais, podemos fazer para tentar minimizar essa situação. Então, antes de finalizar, eu só gostaria de recitar um pequeno trecho de um poema, né, no caso de Paul Leminski,
E o bom do poema é que tudo depende da sua interpretação, do seu olhar. Então, se a gente traz esse poema para o olhar do bem-estar, fica mais ou menos assim. Afinal, era um bicho como eu, com direitos, com deveres, e, sobretudo, incapaz de matar um bicho como eu. Obrigada. Pronto, muito boa palestra. A gente teve alguma pergunta no chat, eu vou repassar aqui, aí não sei como funciona, se você responde ou se as outras também podem responder. Aí eu vou falar aqui e vocês podem já respondendo. Que foi da Milena Costa. Ela perguntou como equilibrar o bem-estar dos bezerros em fazendas leiteiras com relação aos desmames, visto que há uma diferença de tempo de desleitamento em gado de corte e de leite. Se não se encaixar, vocês podem passar e depois a gente tenta responder para elas. Bom, existem alguns manejos que podem ser estabelecidos para tentar minimizar um pouco esse estresse, né? Então, existe o desmame extremamente precoce, em que esses animais eles são separados, né, em poucos dias. Então, existem estudos que comparam. Então, por exemplo, vale a pena realmente você separar esse animal com 21, 28 dias? E existem alguns manejos. Então, por exemplo, você fazer a introdução do alimento sólido de forma gradativa. Existem alguns sistemas, como as casinhas tropicais, estabelecer também baldes, né, misturar o leite com o concentrado, e estabelecer como se fosse espécies de chupeta, para incentivar esse animal a ter o reflexo de sucção. Então, isso também pode interferir, né, melhorar o bem-estar desses animais. E também o próprio manejador massagear esse animal durante a alimentação deles também estimula essa questão de contato em que ele teria com a mãe no momento da alimentação, né? Esse contato da vaca ficar lambendo o seu bezerro. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre a questão do processo de descorna, que também foi citado como um ponto crítico no caso dos bezerros. Como seria um processo que contornaria esse processo, no caso, já que é uma situação crítica para esses bezerros? Aline, eu vou falar aqui, aí qualquer coisa você me complementa, tá? Assim, vou falar de acordo com o que eu entendi da pergunta, né? Na verdade, é toda uma questão de treinamento. Muitas vezes não tem como a gente tirar esse processo de descorno da produção, mas é pensar o que eu posso fazer para melhorar esse processo para garantir um mínimo de bem-estar, né? Para garantir que isso seja menos doloroso. E aí você tem que pensar nessas medidas. Será se é a técnica, e não só a técnica, é o treinamento de quem realiza essa descorna? Eu acho que fica mais ou menos por esse lado, mas se a Aline quiser me complementar. Não, é justamente isso, depende de quem faz, depende de como é realizado, né, se isso vai gerar alguma dor para esse animal, então é justamente isso que a Meiling ressaltou. Pronto. Foram essas perguntas até o momento aqui. Eu quero parabenizar e agradecer as três por terem aceito o convite do Jesse, né, e estar aqui participando. Foi uma ótima palestra. A Kalina, ela teve um imprevisto, ela não está presente, que normalmente sempre é ela que finaliza as lives, né? E aí ela faz o agradecimento final, mas com certeza ela também agradeceria a vocês, tudo. E se alguém tiver mais algum questionamento, pode entrar em contato lá pelo DM do Instagram, que é @gsufs, que a gente repassa para as meninas ou para alguém que possa responder também. Eu vou disponibilizar a lista de emissão de certificado e aí vocês podem acessar. Ele tem duração de 15 minutos. E, novamente, eu quero agradecer as três, né? A Aline, a Gabriela e a Meiling. Eu espero ter falado certo. E muito obrigado mesmo por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente.
E também quero agradecer a todos que estavam aqui presentes também, até agora. E é isso. Só para complementar, para finalizar, a gente também gostaria de agradecer o convite, né? Foi um desafio, a gente ficou assim, meu Deus, o que é que nós vamos fazer agora? E agradecer, inclusive, a nossa professora Cassiane, que nos deu total apoio, que nos ajudou a chegar até aqui. Agradecer a todos que participaram, aos nossos amigos que estão por aqui, alguns familiares, a todos que compareceram, e agradecer principalmente o convite. Gostaria de fazer um último agradecimento à minha equipe, à Aline e Gabi. E é isso. E agradecer também a alguns dos nossos professores, né, aqui do Uninta, que estão presentes. Então, Isso. muitíssimo obrigada. Isso. Pronto. E é isso, então. Obrigado às três novamente. E boa noite. E se cuidem.